Imagine móveis que desafiam o passar do tempo e o uso diário. Os Amish, com ferramentas simples e métodos transmitidos por séculos, dominaram a arte de criar peças que combinam beleza, resistência e funcionalidade. Cada detalhe reflete paciência, tradição e qualidade que perdura por gerações. Descubra como essas técnicas ancestrais não apenas explicam sua excelência única, mas também como você pode levar a mesma durabilidade e caráter para sua casa. Caminhar pela floresta de um carpinteiro Amish é como entrar em um mundo completamente diferente. Cada árvore é examinada com a meticulosidade de um médico examinando um paciente. A casca, a inclinação e até a forma como crescem os galhos contam a história de que tipo de móvel aquela árvore poderia se tornar. Robles, os reis da floresta. Os carvalhos são os monarcas indiscutíveis quando se trata de fabricação de móveis. Um único carvalho maduro pode viver mais de 300 anos e crescer o suficiente para fornecer madeira para um jogo completo de quarto. O diâmetro do tronco deve atingir pelo menos 18 polegadas antes de ser considerado madeira de qualidade para móveis. Esses gigantes podem produzir tábuas com mais de 12 polegadas de largura, ideais para mesas que não precisam de juntas de cola no centro. Cerejeiras, a transformação da cor. As cerejeiras trazem seu próprio encanto com madeiras que começam em um tom rosa pálido e se escurecem para um rico marrom avermelhado com a exposição à luz ao longo de décadas. A madeira de cerejeira recém-cortada parece quase loira, mas depois de 5 anos ao sol, se transforma no profundo tom de bordô que faz com que os móveis de cerejeira antiga sejam tão apreciados. Acer, força e suavidade em um só. O bordo oferece uma madeira cremosa e suave que aceita o tingimento de maneira magnífica e permanece forte por gerações. Ao que parece, as árvores nunca receberam o recado de que deveriam crescer rápido para atender às necessidades da fabricação moderna. Os Amish aprenderam que a paciência traz frutos espetaculares. Eles buscam árvores com entre 80 e 100 anos, pois a madeira mais jovem carece da densidade e dos padrões de veio que fazem um móvel durar. As árvores de crescimento rápido geram madeira fraca, com poros grandes e veios inconsistentes. Corte no inverno, a diferença-chave. O corte durante os meses frios faz uma grande diferença na qualidade da madeira. Quando a seiva diminui, a madeira contém menos umidade e açúcares, evitando problemas futuros. As árvores cortadas no inverno secam de maneira mais uniforme e são menos propensas a rachaduras ou deformações durante o processo de secagem. As fibras da madeira também são mais densas e resistentes, porque a árvore estava em estado de latência e não crescia ativamente. Cada espécie tem sua personalidade. Cada tipo de árvore possui uma personalidade única que os carpinteiros experientes aprendem a ler. O carvalho é combativo, com veios densos que desafiam as ferramentas, mas recompensam com força e beleza. A cerejeira é mais amável, cortando suavemente e liberando um aroma doce que preenche a oficina. A madeira de bordo está em um ponto intermediário, cooperativa, mas suficientemente forte para resistir ao uso diário por décadas. Seleção da árvore, paciência e observação. Escolher a árvore adequada pode levar meses de cuidadosa observação. Os carpinteiros marcam possíveis candidatos na primavera, observam como resistem a tempestades e secas no verão e tomam a decisão final no outono. Buscam troncos retos, sem nós visíveis, galhos que indiquem um crescimento uniforme e casca, que reflita a saúde da árvore durante toda a sua vida. Galhos secos, fungos ou danos por insetos podem indicar problemas internos
que não se manifestarão até que a árvore seja cortada. Seleção da árvore, paciência e observação. Escolher a árvore adequada pode levar meses de cuidadosa observação. Os carpinteiros marcam possíveis candidatos na primavera, observam como resistem a tempestades e secas no verão e tomam a decisão final no outono. Buscam troncos retos, sem nós visíveis, galhos que indiquem um crescimento uniforme e casca, que reflita a saúde da árvore durante toda a sua vida. Galhos secos, fungos ou danos por insetos podem indicar problemas internos que não se manifestarão até que a árvore seja cortada. Importância da época de corte. O momento do corte importa mais do que a maioria acredita. Uma árvore cortada na primavera, quando a seiva flui ativamente, pode demorar o dobro para secar e talvez nunca alcance a estabilidade da madeira cortada no inverno. A umidade extra gera tensões internas que provocam rachaduras e deformações, arruinando projetos de móveis anos depois. Fatores ambientais e crescimento da árvore. O local onde a árvore cresce também influencia sua qualidade. Árvores em encostas desenvolvem madeira de reação para compensar a inclinação, criando tensões internas que causam deformações. As que crescem em vales com água constante crescem de maneira mais uniforme. Ao que parece, as árvores são tão exigentes com seu entorno quanto as pessoas ao escolher onde viver. Grão e seções da árvore. O padrão da casca externa revela pistas sobre o interior. Casca espiral indica veios torcidos difíceis de trabalhar e propensos a se partir, enquanto casca lisa e reta sugere veios uniformes e previsíveis. Diferentes partes da mesma árvore servem para usos distintos. O tronco inferior fornece madeira estrutural, enquanto os galhos e a parte superior oferecem peças pequenas para gavetas e detalhes. Até mesmo a madeira perto dos nós tem seu lugar em estilos rústicos. O início do processo. Secagem ao ar. Selecionar a árvore perfeita é apenas o começo. A maioria das fábricas modernas seca a madeira em fornos que atingem 180 graus em poucos dias. Mas os Amish fazem de maneira totalmente diferente. Seus pátios de madeira parecem cidades em miniatura, com tábuas organizadas em pilhas cuidadosamente dispostas por anos. A secagem ao ar requer paciência e planejamento. Uma tábua de carvalho, de 1 polegada de espessura, precisa de pelo menos 1 ano para secar. As de 2 polegadas requerem 2 anos, embora muitos prefiram 3 ou até 4 anos. A cerejeira e o bordo requerem tempos similares. A regra geral é de 1 ano por polegada, mas os artesãos sabem que mais tempo produz resultados superiores. Engenharia de empilhamento e circulação de ar. Empilhar madeira corretamente exige habilidade de engenharia. As tábuas são separadas por tiras finas, chamadas separadores, que criam canais de ar. Devem estar perfeitamente alinhadas, caso contrário, o peso pode dobrar permanentemente as tábuas. Os separadores devem ser secos e retos, normalmente de pinho ou álamo seco em estufa, para não reintroduzir umidade. O espaço entre eles deve ser calculado com precisão. Muito próximo impede a circulação. Muito distante permite que as tábuas afundem. A maioria usa 16 a 18 polegadas de separação para madeira dura espessa, distribuição de peso e proteção climática. O peso das tábuas superiores ajuda a prevenir deformações ao secar, mas em excesso pode causar danos por compressão. Os carpinteiros Amish equilibram cada pilha para que cada tábua seque reta. Os telhados simples protegem da chuva e neve, permitindo que o ar circule livremente. As lonas de plástico retêm umidade e provocam mofo. As mudanças de temperatura diárias e sazonais ajudam a mover a umidade do interior para a superfície,
onde o ar a elimina. A natureza criou assim o desumidificador mais lento e eficaz do mundo, funcionando com energia solar. Verificação e ajuste durante a secagem. Avaliar o progresso requer anos de experiência. Pequenas fissuras superficiais, chamadas cheques, e mudanças sutis de cor são observadas para determinar o teor de umidade final de cerca de 12 a 15%. O som também muda. A madeira seca soa clara ao ser golpeada, enquanto a madeira verde soa abafada. Cada parte da tábua seca em velocidades diferentes. As extremidades perdem umidade mais rápido e podem rachar se não forem seladas, enquanto o centro pode precisar de meses extras. O teor de umidade continua a variar conforme a estação e os artesãos planejam seus horários de secagem de acordo com esses ciclos naturais. A oficina Amish. Calma frente ao caos moderno. As oficinas modernas soam como locais de construção, roteadores gritando a 25 mil rotações por minuto, serras de mesa cortando madeira dura e coletores de pó roncando como motores a jato. Entrar em uma oficina Amish é como mudar de planeta. O som mais alto vem de uma plaina manual que corta finíssimas aparas ou de um cinzel que golpeia suavemente o veio do carvalho. Até se ouve os pássaros cantando lá fora. A reverência pelas ferramentas manuais. Os formões manuais merecem respeito especial porque alcançam algo que as máquinas nunca poderão igualar. Um formão bem ajustado e afiado pode remover cavacos tão finos que parecem transparentes. Essas lâminas finas mostram que as fibras da madeira são cortadas com precisão em vez de rasgadas, criando superfícies tão suaves que parecem brilhar mesmo antes de qualquer acabamento. As ferramentas manuais parecem ter frequentado a escola de acabamentos enquanto as elétricas abandonaram para se juntar a uma banda de heavy metal. Vantagens das ferramentas manuais em relação às elétricas. O trabalho manual elimina as marcas das máquinas, que criam milhares de pequenas irregularidades que exigem um lixamento minucioso. As superfícies cortadas à mão podem passar diretamente para a etapa de acabamento. Formões afiados tornam-se extensões das mãos e da mente do artesão, permitindo cortes intrincados que exigiriam múltiplas brocas de roteador e configurações complexas de máquina. O feedback direto, através do cabo de madeira, indica a direção da fibra e onde ajustar a pressão. Precisão e controle, a diferença do especialista. As ferramentas elétricas operam em velocidade fixa, independentemente de a madeira cooperar ou resistir. As manuais respondem instantaneamente a mudanças no veio, nós ocultos ou densidade irregular. Quando a direção do veio muda inesperadamente, o artesão sente imediatamente e ajusta o ângulo antes que a madeira se rompa. O calor gerado por ferramentas rápidas pode danificar fibras e afetar as uniões de cola. As ferramentas manuais trabalham lentamente, evitando que o calor seja um problema. Afiar diário. Um ritual meditativo. Muitos artesãos Amish dedicam a primeira hora de seu dia a afiar cada ferramenta. As ferramentas afiadas requerem menos esforço, produzem melhores resultados e são mais seguras. Este ritual silencioso também ajuda a concentrar-se e planejar o trabalho do dia. Ferramentas especializadas para tarefas específicas. Algumas ferramentas têm funções únicas que as máquinas não podem replicar. Uma faca curva dá forma a componentes curvos, plainas de moldura de madeira cortam perfis personalizados e calibradores tradicionais traçam linhas com precisão inigualável. O ambiente pacífico permite ouvir possíveis problemas antes que se tornem erros graves. A mudança sutil de som ao aplainar indica um nó próximo, e o sussurro da serra revela se a lâmina está afiada ou precisa de ajuste. Adaptação conforme a espécie de madeira. Cada tipo de madeira requer um enfoque diferente.
O bordo duro é cortado facilmente, com qualquer ferramenta afiada, enquanto madeiras difíceis, como a cerejeira, precisam de ângulos específicos para evitar lascas. O carvalho com veios entrelaçados exige técnicas diferentes dos veios retos do pinho. As ferramentas manuais permitem ajustes instantâneos conforme essas necessidades específicas. Uniões tradicionais que desafiam o tempo. Superfícies perfeitamente preparadas exigem uniões capazes de resistir ao passar dos anos sem fixadores modernos. As juntas de espiga e encaixe mantêm estruturas de madeira desde que os antigos egípcios fabricavam móveis para os faraós há mais de 4.000 anos. Os Amish refinaram essas uniões a tal ponto que muitas peças são montadas sem a necessidade de cola, mortalha e espiga. A precisão que perdura. Cada espiga se ajusta à sua mortalha com exatidão, criando conexões mecânicas mais fortes que as fibras de madeira ao redor. A mortalha funciona como um receptáculo retangular que recebe a espiga, que atua como um plugue de madeira cuidadosamente talhado. Se feito corretamente, a espiga entra com esforço físico real, mas sem quebrar a fibra. A paciência, como virtude no corte de entalhes. Cortar entalhes requer anos de prática. Os artesãos traçam cuidadosamente a localização com calibradores, perfuram uma série de furos sobrepostos e depois usam formões afiados para conseguir paredes perfeitamente quadradas. Os cantos devem ser nítidos e limpos, pois qualquer irregularidade enfraquece a união. As cavilhas são cortadas com incrível precisão, com faces planas e paralelas, e ombros quadrados que se encaixam perfeitamente. Mesmo espaços de apenas alguns milésimos de polegada podem comprometer a resistência da união com o tempo. Variações conforme a função estrutural. Existem diferentes tipos de espigas, passantes, que atravessam a mortize e são fixadas com cunhas de madeira por trás. Cegas que param no meio do caminho para um acabamento mais limpo. E anguladas que resistem melhor a forças de torção, ideais para cadeiras. Essas técnicas são como um jogo tridimensional de quebra-cabeça ancestral, executado sem manuais nem tutoriais. Trabalhar com a expansão e contração natural. As juntas tradicionais aproveitam a expansão e contração da madeira com as mudanças de umidade, tornando-se mais ajustadas com o tempo. Os fixadores metálicos modernos lutam contra esse movimento e se soltam ou até quebram a madeira. A força dessas conexões vem de múltiplos fatores. A direção do veio da espiga resiste melhor à ruptura, as paredes da mortiça distribuem as cargas e o ajuste preciso cria fricção que mantém tudo no lugar. A cooperação das uniões na estrutura. Várias uniões em um móvel trabalham como uma equipe coordenada. As pernas de uma cadeira usam uma junta de espiga e encaixe angulado para resistir à torção, e as saias de uma mesa suportam peso vertical e horizontal. Cada união apoia as demais, distribuindo as forças e evitando concentrações que possam falhar. Diferentes proporções de espiga funcionam melhor conforme o uso e a espécie de madeira. As espigas grossas suportam cargas pesadas, enquanto as finas são ideais para móveis delicados. A regra tradicional sugere que a espessura da espiga seja aproximadamente 1/3 da espessura da madeira, ajustando conforme necessidades específicas. Pinos de madeira, segurança e reparo. Os pinos de madeira adicionam outra camada de segurança mecânica e permitem reparos décadas depois. Ao contrário dos parafusos de metal, que geralmente se desgastam ao serem removidos, os pinos podem ser substituídos sem danificar a madeira ao redor. A direção das fibras é crucial. Pinos alinhados com as fibras resistem melhor do que os cortados transversalmente, que se quebram facilmente.
Técnica de inserção e ajuste. Os furos são perfurados ligeiramente menores que a cavilha para garantir um ajuste firme. A cavilha é introduzida com um maço de madeira, evitando golpes bruscos que poderiam partir a madeira. Algumas cavilhas cônicas são inseridas em ângulo, puxando a espiga para a mortiça e ajustando a união à medida que se assenta. Este método engenhoso faz com que as uniões se tornem mais fortes com o tempo, ao contrário dos fixadores convencionais que se afrouxam. Pinos cônicos e tecnologia ancestral. Os pinos cônicos funcionam com princípios completamente diferentes dos cilíndricos. O suave afunilamento permite um início fácil durante a montagem e proporciona uma força de fixação extraordinária à medida que se ajustam completamente. Os artesãos tradicionais fabricam suas próprias ferramentas especiais para perfurar os orifícios perfeitamente e garantir que os pinos mantenham a pressão com precisão. Os parafusos metálicos, por mais modernos que sejam, nunca alcançaram essa integração natural, durabilidade e legado da madeira. Estas técnicas ancestrais permitem que os móveis Amish durem literalmente milênios, mostrando que o antigo pode superar o moderno. A vantagem dos pinos de madeira é que qualquer dano pode ser facilmente reparado. Um pino quebrado é extraído, substituído, e a peça volta a funcionar como nova, sem comprometer a estrutura ao redor. Em contraste, parafusos danificados requerem preencher buracos, substituir peças e, muitas vezes, deixam marcas visíveis que enfraquecem o móvel. A conexão pessoal do artesão. O processo de fabricação das cavilhas se torna um ritual quase meditativo. Cada peça é esculpida, ajustada e montada à mão, criando uma conexão íntima entre o artesão e cada junção do móvel. Essa interação direta entre criador e material é um componente essencial da durabilidade e qualidade de cada peça, impossível de replicar em uma linha de produção industrial. Preparação tradicional de superfícies. Essas uniões funcionam melhor quando as superfícies de madeira foram tratadas com o mesmo cuidado dedicado à secagem e corte. O lixamento, aplainamento e ajuste manual garantem que a madeira esteja pronta para receber as cavilhas e encaixar com precisão. Essa meticulosidade assegura que cada peça se mantenha estável por décadas, suportando mudanças de temperatura e umidade sem se deformar. A harmonia entre técnicas e madeira. A combinação de seleção de madeira, secagem prolongada ao ar livre, ferramentas manuais e uniões tradicionais cria um sistema integral. Cada passo depende do anterior e potencializa seu efeito. Uma árvore escolhida e cortada corretamente, secada pacientemente e trabalhada com ferramentas manuais, produz uma peça que resiste ao tempo e à vida diária. Os móveis Amish não são simplesmente objetos, são testemunhos de paciência, precisão e amor pelo ofício. O acabamento artesanal. O acabamento dos móveis tradicionais também reflete essa filosofia. São utilizados óleos naturais, ceras e vernizes, feitos à mão, que penetram na madeira e realçam suas características únicas sem ocultá-las. Ao contrário dos acabamentos modernos que são aplicados em massa e criam uma camada superficial rígida, os métodos tradicionais permitem que a madeira respire, mantendo sua força e flexibilidade. Cada superfície revela a história de sua madeira e de seu artesão, mostrando veios, nós e a textura, que só se consegue com décadas de prática e paciência. Controle de qualidade através do sentido e da experiência. Os artesãos confiam na visão, no tato e até na audição para avaliar cada peça durante a fabricação. Uma leve mudança na cor indica umidade residual, um pequeno rangido aponta um ajuste necessário
e a sensação das ferramentas contra a madeira revela a densidade interna. Este feedback sensorial, desenvolvido após anos de prática, permite decisões imediatas e precisas que as máquinas não podem replicar. Adaptação constante à madeira. Cada espécie e cada peça de madeira requer um enfoque diferente. O bordo, denso e resistente, é cortado de uma maneira. A cerejeira, mais delicada, necessita de um toque mais suave. O carvalho, com suas veias entrelaçadas, requer ajustes contínuos na pressão e no ângulo de corte. As ferramentas manuais permitem essa adaptabilidade instantânea, enquanto as máquinas seguem padrões rígidos que podem danificar a madeira se esta não cooperar. O poder do trabalho lento e consciente. A filosofia Amish se concentra na lentidão e na atenção aos detalhes. Cada tábua, cada corte e cada junção recebe o tempo necessário para alcançar a perfeição. Essa abordagem contrasta radicalmente com a produção industrial, onde a velocidade e o volume são priorizados em detrimento da qualidade. O resultado é evidente: móveis que permanecem fortes e bonitos por décadas, até séculos, em contraste com alternativas modernas que muitas vezes falham em poucos anos. Um legado que transcende gerações. Cada móvel é um investimento nas gerações futuras. A combinação de madeira selecionada com precisão, técnicas de secagem natural, ferramentas manuais e junções tradicionais cria objetos que podem sobreviver a quem os fabricou. A durabilidade não é apenas física, é cultural e emocional. Esses móveis contam histórias da floresta onde a árvore cresceu, do artesão que a cortou e do tempo investido em cada detalhe. O respeito pela madeira como ser vivo. Os Amish tratam a madeira como um material vivo, com personalidade própria. Cada espécie, cada árvore e até cada seção de um mesmo tronco possui características únicas que devem ser respeitadas. Trabalhar com este material requer paciência, observação e adaptabilidade. A madeira não se apressa, não obedece a ordens humanas e estabelece seu próprio ritmo. Aprender a ouvi-la e a trabalhar com ela é a chave para criar móveis que realmente durem. A arte como forma de vida. Para além da técnica, o artesanato Amish reflete uma filosofia de vida. Respeito pelos recursos, paciência, atenção aos detalhes e conexão com o ambiente. Cada ação é intencional e consciente, desde a escolha da árvore até o ajuste final de um pino. Não se trata apenas de criar móveis, mas de perpetuar uma arte que integra natureza, habilidade e tempo. Móveis que contam histórias. Ao final, os móveis Amish não apenas cumprem sua função prática. São narradores silenciosos da história da árvore, da oficina e do artesão. Cada veia, cada nó e cada junção contam uma história que combina a paciência da natureza com a dedicação humana. Esses móveis são legados tangíveis, capazes de resistir a modas, mudanças tecnológicas e, ao passar dos anos, conservando sua beleza e funcionalidade. Se você gostou deste vídeo e é um apaixonado pela cultura Amish, com certeza este outro vai te encantar. Não esqueça de dar like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish do YouTube.